Olá, boa noite. Quarta-feira, dia de conteúdo raiz, conteúdo importante, que faz uma grande diferença para a sua vida pessoal e profissional. Hoje eu trouxe um segredo, o segredo dos segredos. Acredito que você vai gostar muito. Boa noite. Aí os nossos seguidores do programa Os Segredos da Oratória chegando. Thalita, tudo bem? Silvia, daí Silvia, preparando a janta ou já está pronta a janta? Aí, que legal. Edson, Sandra, Silvia, Edneia, Cláudio, que legal. Ô Edson Gasoli, tudo bem? Que legal, boa noite, boa noite. Que legal que vocês estão aí assistindo. Karina, boa noite. Que legal, boa noite, Sandra. Boa noite. Ana, boa noite também. Hoje eu trouxe um conteúdo bem especial, um dos segredos da oratória que faz uma grande tragédia na vida das pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu escolhi hoje um segredo bem especial para um tema raiz. Tema raiz é aquele tema mais consistente, que tem uma estrutura de conhecimento profundo, que exige uma pesquisa muito avançada, e eu tenho estudado esse segredo há muito tempo. E ele, bem no início da minha vida, ele foi marcante também, lá no tempo quando eu tinha 12 anos, já faz bastante tempo. E esse conhecimento, ele prejudica, esse segredo ele tem prejudicado muitas pessoas têm enfrentado perdas e prejuízos na sua vida pessoal e profissional por causa desse segredo. Então vamos deixar chegar o pessoal aí, que legal, já tem uma galera aí para assistir. E hoje eu trouxe um segredo que muitos de vocês convivem com ele. O medo de falar em público. Esse medo de falar em público tem impedido pessoas de terem promoção. Esse medo tem impedido que pessoas passem no teste do TCC. Esse medo tem impedido que pessoas consigam sua vaga no emprego e que passem por entrevistas inúmeras vezes pela dificuldade, pela ansiedade. Esse medo tem feito pessoas perderem a oportunidade de fazer a sua graduação, porque no momento de ansiedade esquece tudo. E aí, de repente, a pessoa diz assim, eu sabia tudo, eu estudei, eu me preparei, mas e como que pode lá no momento da prova eu esqueci tudo? Ou uma pessoa que está preparada, fez uma preparação do seu conteúdo e chega lá na oportunidade de falar e ela dá um branco. Ou pior, que nem algumas pessoas chegam por esse medo, por esse receio, elas dizem assim, ó pessoal, e ela tá bonita, ela botou um vestido bonito, ela colocou um terno, se ele colocou um terno, se é um homem, mas se é uma mulher, ela colocou uma roupa, fez uma maquiagem, ela colocou detalhes no cabelo, passou perfume, estudou, se preparou. E daí no momento que ela tá lá na frente, aquela galera toda lá pronta para ouvir, ela diz assim, olá pessoal, boa noite, só não levem em consideração a minha voz de taquara rachada. Hã? Deu um olho assim, digo, o quê? O que ela falou? Aí daqui um pouquinho eu vejo que ela tá bonita, se arrumou, preparou o conteúdo, fez tudo certinho. E ela chega lá na frente e ela diz assim, só não leve em consideração porque eu tenho dificuldade de falar em público. O que ela fez? E eu fico olhando assim, eu digo assim, poxa vida, eu tinha que ter falado com essa pessoa antes. Quantas vezes eu vi isso? Ou ela se preparou, ela fez um estudo do conteúdo, tá tudo certinho, tudo preparado, e aí ela chega lá na frente e diz assim, olha, me desculpe porque eu tô rouco, porque eu tô gripado. Eu digo, por que ela tá falando isso? E daí você percebe assim que é aquilo que tá todo mundo lá na expectativa. Ela joga um balde de água fria na galera, e aí é difícil de gerar vínculo, é difícil de gerar relacionamento, é difícil de gerar confiança depois disso. Ou, é claro, porque nós estamos lá, as pessoas que estão lá assistindo, o entrevistador, a banca, é uma equipe experiente.
Então a primeira coisa que ela percebe quando a pessoa chega lá na frente, ela já percebe que a pessoa está ansiosa, que a pessoa está tremendo, porque ela segura o papel e não consegue segurar o papel de tanto que ela está tremendo. Daí ela tem dificuldade e ela acaba tendo dificuldade de apresentar o TCC decentemente. Aí ela começa a falar e começa a gaguejar para o entrevistador, e ela é uma profissional que tem uma experiência grande, tem um conteúdo de currículo acadêmico muito grande, muito especial, e ela está lá na entrevista e ela tem dificuldade de apresentar tudo aquilo que ela sabe. Por quê? Por causa do medo, o medo de falar em público. Mas isso não é um fato tão simples. Sabe por quê? Porque foi feita uma pesquisa e existe 3 medos que os brasileiros colocaram como os medos mais evidentes. Os 3 medos da lista. O primeiro, para vocês terem uma ideia, não sei se você sabe disso, não sei se você também tem, mas o maior medo dos brasileiros, medo de cobra. Você sabia que o maior medo dos brasileiros é medo de cobra? Mas tudo bem, não vou falar hoje sobre medo. Medos que não seja o medo que nós vamos falar aqui, que é o medo de falar em público. Mas o segundo medo mais significativo dos brasileiros é o medo de falar em público. E o terceiro medo é o medo de morrer. E eu vou ficar então com o medo número 2 hoje. Eu saberia falar e poderia falar, eu tenho um outro projeto, que é o projeto Doutor Medo, mas hoje eu não vou falar sobre os medos. Eu vou falar sobre o segundo medo mais relevante do Brasil, o medo de falar em público. Por quê? Porque esse é um segredo da oratória. Quando você domina esse medo, você não vai mais ter receio de falar em público, você não vai ter uma fobia que tem se alastrado muito pelo Brasil também, que é a fobia social. E fobia, quando eu trato o medo como uma fobia, ele já passou a ser um transtorno. Quando eu falo do medo, aquele medo que não é natural, e que ele já passa a ser sobrenatural e irracional, ele já entra no campo das fobias, e que devem ser tratados como transtornos. E os transtornos são tratados por psicólogos e psiquiatras. Você acredita nisso? Que o medo pode levar você a ter um transtorno, que passa a ter um CID, que passa a ter uma classificação na Associação Americana de Psiquiatria, lá na DSM, que foi começado em 1953 a ser estruturado e hoje já está na 13ª, 14ª versão, que o medo ele se transtornou um dos maiores problemas psicológicos da atualidade. E o medo de falar em público é um dos medos mais representativos do Brasil, é o segundo maior medo dos brasileiros. Então merece um conteúdo raiz, merece eu estar aqui para conversar com você. Então vamos lá. Então já descobrimos isso, que tem 3 medos que são os mais significativos do Brasil, e o segundo maior medo é o medo de falar em público. E como eu tenho um projeto que você está participando aí, que é o projeto dos Segredos da Oratória, eu quero falar sobre esse medo. Quero colocar para vocês algumas informações científicas da minha pesquisa, para que vocês possam entender, compreender esse medo e ter uma vida mais natural, sem medo, para que você possa passar na sua entrevista de trabalho, que você possa ser promovido na sua empresa, que você possa apresentar um trabalho, um relatório na sua empresa, que você possa apresentar seu TCC, se for o caso, e naturalmente você conseguir êxito nisso. Mas isso não foi tão simples para mim, não. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, a professora, eu lembro até hoje, eu sentado lá no meio das mesinhas da escola, lá na 4ª série. Eu lembro que a professora de português, ela chegava e dizia assim, hoje nós vamos fazer leitura. E eu ficava assim, ai meu Deus, tomara que não seja eu. Daqui um pouquinho assim, Giovanni, eu dizia, não. Quando ela falava, Giovanni, você é para ler, eu lembro até hoje, dava um calorão no meu rosto, o meu rosto ficava tudo vermelho, e eu sou um italiano, imagina um italiano, cabelo branco com o rosto vermelho. Eu ficava que era um pimentão vermelho. E eu lembro que a professora dizia assim, Giovanni, é você. E eu pegava, e eu vermelho, nervoso, e aí eu começava a ler. E eu lembro que alguns colegas diziam assim, ficou tudo vermelho. E daí quando eles diziam isso, aí intensificava o vermelho. Então eu já vivi isso. Eu já vivi lá atrás. E como que eu posso sair lá
dos 12 anos de idade, de ficar vermelho pimentão quando a professora pedia para mim ler, e hoje ser um professor, um palestrante, de falar no curso de FPR, que eu sou um professor convidado, para mais de 10 mil alunos online, ter feito palestra em inúmeros lugares do Brasil e até fora do Brasil, indiferente do número da plateia, se tem 10, tem 20, tem 50, e eu ser um instrutor do SENAC durante mais de 10 anos, por inúmeras localidades do Brasil, inúmeras organizações. De estar sentado com reis, com governantes, com governadores, com presidente e apresentar uma proposta como representante de entidades na qual eu represento há muito tempo. E, naturalmente, fazer as apresentações, tanto as de improviso como aquelas organizadas e classificadas. Como que eu saio de lá para cá? Então eu tenho uma história de mais de 25 anos de educador, de gestor, para trazer para você um pouco dessa experiência, mas também do estudo científico, de como que a atualidade hoje, a ciência trata do medo. Como que o cérebro, através do conhecimento moderno hoje, das altas tecnologias que nós temos da gestão da medicina, eu consigo entender e compreender o medo. Esse é um estudo muito interessante, é um estudo raiz. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que o medo, ele começa no cérebro. Essa é a primeira informação importante e relevante. Todo o processo psicológico do medo, ele é neural. Ele começa no cérebro. Primeiro com o estímulo externo. No segundo momento, com a geração do pensamento. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o medo é uma das 6 emoções básicas de todo ser humano. Nós temos 6 emoções básicas e o medo é uma delas. Então isso significa que o medo faz parte da engenharia humana. Todos nós vamos viver o temor, todos nós vamos viver o medo. E o medo, quando ele é natural, ele é uma ferramenta de proteção, para nos proteger. Quando vem um veículo para nós atravessarmos a rua, então eu observo um carro que vem vindo, observo um caminhão, observo um trem. Então esse medo é para me proteger. Mas o medo que é para nos proteger, que é o medo natural, esse não é o problema. Nós estamos discutindo aqui o medo irracional e desproporcional, que é o medo de falar em público. O medo de eu estar presente na frente de outras pessoas e aí eu senti o medo. E aí nós vamos entender esse processo do campo das ideias, que é a apresentação que você deve fazer para o campo do mundo animal, que é o medo irracional e desproporcional de falar em público. Mas por que, Giovanni, que nós temos medo? E eu elenquei algumas coisas aqui. Eu elenquei para você 5 coisas, 4 coisas, que faz com que a gente possa gerar essa emoção desproporcional e irracional que nós chamamos aqui do medo de falar em público. A primeira delas, o medo da crítica. Todo ser humano, ele tem medo da crítica. Então, quando eu vou lá na frente e eu vou fazer uma apresentação, e eu me arrumei, tô tudo bonitinho, tô toda bonitinha, coloquei uma roupa legal, arrumei meu cabelo, fiz uma maquiagem, eu estudei bem o que eu deveria falar, eu fiz uma apresentação no PowerPoint, tá tudo certinho, já testei o computador, já testei o equipamento. Mas agora, quando eu chego lá na frente, se eu não conheço as técnicas e os segredos da oratória, eu vou ter que enfrentar os desafios não do campo das ideias, mas o desafio do campo emocional, do mundo animal que o meu cérebro tem. Tem um ladinho lá dentro, que tem um legado e uma herança, que ele tem lá dentro todas as situações na qual eu me coloco em exposição e que eu corro um risco de uma ameaça, um risco de um receio de errar, um risco de ficar exposto e um risco da crítica. O meu cérebro diz assim: ei, cuidado, você pode estar sendo uma presa. Olhe essa galera toda aí, olhe para os olhos delas e eles estão prontinhos para te devorar. Então, quando você para na frente deles, a inteligência emocional já sabe e ela entende que todo ser humano numa situação de risco, de ameaça, de uma possibilidade de ficar exposto, ele diz para você se cuidar.
E quando ele diz para você se cuidar, ele gera um fenômeno. E todo o processo do medo, ele gera um fenômeno, primeiro psíquico, que é todo o campo mental das emoções. Essa é a primeira coisa que o seu corpo se prepara. Então a primeira coisa é no campo psíquico, é psicológico. Ele começa a dizer para você assim: ei, você está em risco, você está sendo ameaçado, você está sendo exposto, você vai ser criticado, então se prepare. Quando ele diz se prepare, ele automaticamente gera no nosso inconsciente um descarte, ele descarrega para todo o sistema seu, todo o seu sistema físico, ele descarrega um processo químico. E ele age, ele pega lá nas suas caixinhas, onde são desenvolvidos os hormônios, e ele pega lá 3 produtos químicos gerados pelo cérebro: adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Ele pega e gera numa fração de segundos esses 3 hormônios, e ele descarrega para o seu corpo. Por quê? Porque você está num momento eminente de perigo. E ele prepara você então para fugir, para se defender ou para escolher. Só que tudo isso numa fração de segundos e você não sabe. Ele está internamente agindo inconscientemente para colocar você numa situação de proteção. E o que esses 3 hormônios geram no seu corpo? As pupilas dilatam, as suas mãos suam, o seu coração começa a bater mais rápido, o seu organismo, o seu sistema digestivo começa a produzir uma substância para você ter energia, para você fugir. Os hormônios fortalecem os seus músculos, então eles enrijecem os seus músculos para que você possa lutar ou fugir. E numa fração de segundos, quando você entra em contato com a sua plateia, o seu cérebro começa a produzir química como o equivalente de 10 pedreiros, sem que você faça um esforço físico. Que incrível isso! Que incrível esse corpo! Então, quando você domina isso, quando você entende isso, que o seu cérebro desencadeou, porque você vai ter que fazer uma produção de um conteúdo, uma apresentação de um conteúdo, quando você está lá com todo o conhecimento preparado, com toda a estrutura do seu discurso, com toda a técnica desenvolvida da sua apresentação de PowerPoint, mas se você não sabe disso, que o seu cérebro age dessa maneira, irracional e desproporcional, porque isso faz parte da sua proteção, porque ele quer proteger você, e ele é burro, ele não sabe proteger você, porque ele colocou você, ele imagina você assim, tem 50 pessoas lá, e aí você olha para um e ele está te encarando, ele olha para o outro, ele está te encarando, ele olha para um que está de braço cruzado, ele olha para o outro que está conversando e não dando valor para você. Tudo isso numa fração de segundo é uma ameaça. Então, como ele olha lá e ele entra nessa situação de ameaça, e você não estando preparado para isso, numa fração de segundos ele diz assim: ei, eu preciso proteger você. E ele começa a produzir os 3 hormônios. Quando ele começa a produzir os 3 hormônios, a primeira coisa que acontece é a ansiedade, que antecede o medo. Essa ansiedade começa a fazer você respirar mais rápido, o seu coração começa a bater mais rápido, e olha o que é interessante. Tudo sai do cérebro, e aí tudo aquilo que o seu cérebro tem de conhecimento preparado, ele cria um bloqueio. Porque nesse momento ele está fortalecendo as suas mãos para você lutar, ele está fortalecendo as suas pernas para você fugir, ele está gerando no seu coração batimentos para dar energia, para você fazer com que o seu sistema digestivo produza energia para você ter condição de fugir, e aí bloqueia todo o sistema cerebral da memória, da informação, do conhecimento, e dá um branco. Você esquece tudo. Você não lembra de tudo. E aí quando você chega lá na frente e você não está preparada para isso, e aí você vê aquela plateia, a primeira coisa que você diz assim: ai pessoal, eu tenho dificuldade de falar.
Quando você diz assim que tem dificuldade de falar, daí você olha para todo mundo e aí desencadeia mais um outro processo. Você enxerga que as pessoas começam a rir de você, começam a tirar a chacota, começam a fazer comentáriozinho e você entra em contato e você observa que eles estão criticando você. E aí fica pior ainda. Aí que você se perde mesmo, aí que dá um branco total. Ou quando você chega lá na frente e diz assim, que você tem voz de taquara rachada, que é para você pedir perdão porque você tem voz de taquara rachada. Todo mundo começa a rir, mexer a cabeça, e aí fica pior ainda também. E aí aquilo que poderia ser uma boa apresentação, você colocou você numa situação, você mesma, de desaprovação, que você não está lá, que você é uma pessoa de voz de taquara rachada, o que você está fazendo lá? Por que você está lá? Você se desqualifica. Quando você faz isso, a intensidade é maior ainda também de ataque de lá para cá. E aí você percebe que você ficou mais complicado ainda a situação. Então, quando você entende esse processo todo, de como que o medo se estrutura no nosso cérebro, que ele, num primeiro momento, recebe um estímulo, que é a plateia, que ele diz para você que você está sob ameaça, que você está exposto, que você vai ser criticado, ele está dizendo para você que você não pode ficar no campo das ideias, que você precisa fugir. E aí tudo entra em confusão. Então, como você agora sabe disso, que isso é um processo complexo do cérebro, e que o medo desproporcional, irracional, ele não tem motivo, eu vou explicar para você, e isso é inteligência emocional, isso é a ciência que comprova. Então esse é conhecimento científico, tem embasamento científico, é a teoria comprovada e aplicada. Eu aplico isso no dia a dia. Que depois que eu encontro uma pessoa que tem medo de falar em público, e eu oriento ela sobre isso, e eu ensino as 3 técnicas que eu vou ensinar no final do vídeo, para que você possa controlar isso, e que eu aplico nas minhas apresentações, você vai ver que você consegue entrar no palco, que você consegue fazer uma apresentação, que você consegue apresentar a sua ideia, coisas que você nunca vai dizer, que você aprende lá no treinamento dos segredos do oratório, o que você não deve dizer. Então isso é uma coisa que você nunca deve dizer. Você nunca deve dizer que você tem voz de taquara rachada, porque a sua voz não é a voz de taquara rachada. Tem grandes oradores no mundo que a voz dele não era uma voz de locutor de rádio. E as pessoas não estão lá para ouvir sua voz. Elas estão lá para ouvir o conhecimento que você trouxe para elas. Se você é uma personalidade, uma autoridade, com conhecimento científico ou conhecimento em qualquer área, as pessoas pouco vão se importar com a sua voz. Elas pouco vão se importar com a roupa que você está. Alguns minutos depois você consegue conquistar ela. E aí você vai perceber que ao longo da história da humanidade até gagos se tornaram palestrantes, depois de aprender essas técnicas e aprender esses segredos. Aprender a dominar esses impulsos de, no primeiro momento, se defender quando não há necessidade nenhuma. Então, coisas que nunca dizer que a sua voz não é legal, nunca dizer que você está gripado, nunca dizer que você não tem conforto ao falar em público, não tem que dizer nada, você não tem que mostrar suas fraquezas. Você tem que mostrar o seu empoderamento, você tem que mostrar as coisas que você é boa, as suas competências, as suas qualidades. E o seu conhecimento, que é o que as pessoas querem ouvir. Nós tivemos uma demonstração essa semana na nossa reunião de trabalho, que uma técnica do nosso hospital, ela fez uma apresentação maravilhosa. Ela explanou o conteúdo de uma forma... Todos nós ficamos impactados com a apresentação dela. Uma apresentação magnífica. Só que no início da apresentação, ela disse, eu queria que vocês me desculpassem, porque eu não sou boa em falar em público. E eu pensei assim, opa, que legal, arrumei uma cliente. Ela disse que não tinha. Só que depois que ela começou a falar, ela mostrou uma segurança, uma desinibição. Nossa, ela podia ter feito sucesso com nota 10. Ela foi 10. Mas e por que ela foi 10 e ela foi lá no início da apresentação dizer que ela não tinha facilidade, que ela tinha dificuldade, e ela mostrou fraqueza. Ela podia ter se superado. Só que para muitos ficou marcado aquele primeiro contato, a primeira impressão. Então não deve, são coisas que nunca você deve dizer. Se você está rouca, vai em frente. Pega um copinho de água lá e toma. Não precisa dizer assim, eu preciso tomar água porque eu tô rouca, porque eu tô gripada. Não, você toma um pouquinho de água, mas não vai dizer por quê. Respira. Não precisa dizer que tá. Não precisa dizer que tem voz de taquara rachada, não precisa dizer que tem dificuldade. Nada. Isso nunca. Então, ok?
Entenderam isso, né? O que nunca dizer em qualquer apresentação, essas coisas. Você nunca vai dizer coisas negativas daquela dificuldade que você tem ou que você acha que tem. Porque muitas vezes você acha que tem e você só está dizendo isso porque você tem medo da crítica, medo de estar exposta, medo do que eles vão dizer de você. Não fique com medo, em frente. Se empodere. E depois, no final, vê o que dá. Mas nunca você vai dizer isso. Agora você já está lá. E aí depois, quando eu disser as três partes do final de uma apresentação, você vai perceber que isso é real mesmo. E que você vai aprender a dominar isso. E eu tenho certeza que a partir de amanhã, com essas informações que você está recebendo aqui, que você sabe o que é o medo natural, o medo, e esse medo de falar em público, ele é desproporcional e irracional, e ele é um processo mental que desencadeia, por eu ter isso, ele desencadeia um processo químico, psicológico e físico, então eu sei que eu não posso fazer. Porque senão ele vai bloquear. Ele vai pegar e vai ignorar a minha cabeça, eu vou sair do mundo das ideias e vou ir para o mundo animal. O mundo do medo irracional e desproporcional. Esse é o medo, esse é o mundo animal. O medo desproporcional e irracional, porque não tem motivo de uma plateia que está lá você imaginar que ela é uma ameaça para você, porque ela não é. E aí entra o grande segredo. A primeira coisa que você deve entender, que quando você vai apresentar algo, você sai do mundo da ameaça e você olha para o mundo da oportunidade. Você vai ter a oportunidade de falar para um grupo de pessoas que nunca ouviu você. E a partir desse momento da sua apresentação, você pode se tornar uma notoriedade. Você pode se tornar uma autoridade perante todas essas pessoas que estão lá. Essa técnica que apresentou para nós tínhamos um grupo de mais de 30 coordenadores de setor, diretores da nossa instituição. E essa técnica, a partir da apresentação dela, perante toda a nossa equipe, apesar dela ter iniciado mal, ela se tornou uma notoriedade e uma personalidade com autoridade. Todos nós passamos a respeitar ela depois da apresentação, mas ela iniciou muito mal. E por ter iniciado mal, muitos lembram daquele momento que ela apresentou e ela, naquele momento, ela se perdeu. Ela podia ter sido completa. Não havia necessidade dela ter dito aquilo que nunca deve ser dito. Se ela tivesse não dito isso, ela teria feito uma apresentação perfeita. E ela teria recebido um 10. Porque a apresentação dela, ela se preparou, ela falou. Depois ela teve algumas coisinhas que dá para dar uma retocadinha. Dá para dar uma lapidadinha nela para ela ficar perfeita. Algumas orientações. Mas, no geral, ela pecou no início da apresentação, mas depois ela fechou. Então eu não sei como que as outras pessoas depois interpretaram por ela ter iniciado tão mal aquilo que poderia ter iniciado tão bem. Pode ser que isso faça parte da sua vida pessoal também e da sua vida profissional. Mas vamos lá. Quando eu tenho esse medo desproporcional e irracional, e esse medo está gerado porque eu tenho o receio de uma ameaça, o medo da crítica, o medo de me expor, e eu estou sendo ameaçado inconscientemente, e o meu cérebro começou a trabalhar. Então, esse processo todo neural, que é o desenvolvimento de todos os pensamentos, e esses pensamentos depois eles vão se estruturar nessa emoção, por isso que ela é uma emoção básica, e ela faz parte do ser humano. Mas como que eu agora, então vamos lá, Giovanni, como que eu consigo vencer o medo de falar em público? Tem várias possibilidades. Eu vou ensinar 3 técnicas. A primeira técnica que eu vou ensinar para vocês é a técnica do Dr. Augusto Cury da inteligência multifocal. Essa é a primeira técnica que eu vou ensinar a você de como controlar o medo de falar em público, e que agora você já entendeu, que é um processo psicológico, ele é um processo químico e é um processo físico, que você não tem controle se você não souber gerenciar o seu cérebro. Agora, a partir do momento que você aprendeu o que eu estou explicando para você, você evoluiu. Por quê? Porque agora esse conhecimento ele já não é mais uma emoção, ele é um sentimento. Agora você não tem medo de falar em público como uma emoção. Agora o medo de falar em público para você é um sentimento. O que é um sentimento, Giovanni? Qual a diferença de emoção para sentimento?
A diferença de emoção para sentimento, que o sentimento é um estágio superior da emoção. Então, a ansiedade é um estágio anterior ao medo. O medo é uma emoção. E o controle do medo é um sentimento. Ok? Então, quando você está ansioso, você está perto de ter uma emoção atuando em você, psicológica, química e física. A ansiedade, então, antecede o medo. O medo, ele já é uma emoção. Mas quando você entende, compreende e aceita que você tem medo desproporcional e irracional, a primeira coisa agora, quando você compreende isso, você passa a entender o medo desproporcional e irracional como um sentimento. Então, quando você entende que é um sentimento, significa que é possível controlar, que é possível gerenciar. E é esse o segredo da oratória que eu quero mostrar para você hoje. Como controlar e gerenciar o medo de falar em público. Um dos 3 medos mais significativos do Brasil. O segundo maior medo dos brasileiros. E aí você está aprendendo hoje como gerenciar e controlar, comprovado cientificamente. Isso é ciência, então tem como comprovar. Então o Dr. Augusto Cury, ele ensina uma técnica, e agora eu vou ensinar uma técnica para você. A técnica que ele ensina na inteligência multifocal é a técnica DCD. O que significa a técnica DCD, Giovanni? O D é a pérola da filosofia, duvidar. E o C, Giovanni? O C é a pérola da psicologia, criticar. E o outro D, Giovanni, é a pérola das relações humanas, do RH, é determinar, é atitude. Então, como que funciona isso? A primeira coisa que você vai fazer é o DCD. O primeiro D é duvidar. Por que eu tenho medo? Eu não preciso ter medo. Vamos imaginar que você vai fazer uma apresentação no TCC. Vou ensinar você a passar no TCC usando a técnica da psiquiatria da inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury. Vamos lá, eu vou usar o exemplo do TCC. Como que eu consigo apresentar o TCC? Mas vale para as outras coisas, para a entrevista do emprego, vale para a apresentação lá na sua empresa, para o relatório que você tem que apresentar para o seu chefe, para pedir um aumento, para fazer uma avaliação junto com o seu superior para ver como que você está. DCD. O primeiro D é você duvidar. Então você vai duvidar o seguinte, nós vamos apresentar o TCC. Então você já fez o estudo, você participou com o seu orientador, você conversou com ele orientou você, você está há meses preparando o seu TCC, você seguiu todo o roteiro do seu orientador, você escreveu, você revisou, ele deu ok para você, diz assim, você está pronta para participar da banca. Então a primeira coisa que você vai participar agora, você diz assim, ai meu Deus, agora eu tenho medo, agora eu vou para a apresentação. Você não pode fazer isso, porque isso é medo irracional, desproporcional. Agora você já sabe que o medo é uma emoção, e por ele ser uma emoção ele vai gerar uma ansiedade, porque ele vai dizer para você que você vai ser exposto, que você vai ser criticado, que você vai reprovar, ele vai ficar dizendo isso, o cérebro vai dizer isso para você, você vai dizer assim, ei cérebro, eu domino você, não é você que me domina. Então escuta aqui, você começa a dizer para o seu cérebro, você vai duvidar, vai dizer assim, ei, por que eu estou com medo? Eu não tenho que ter medo. Eu estudei, o meu professor, o meu orientador, ele me avaliou, ele já me deu as dicas necessárias, ele já explicou para mim aonde que eu tinha que consertar, eu já consertei, ele já me deu ok. Outra coisa, aqueles professores que estão lá na banca, todos eles são amigos. Eles são meus amigos, então isso é uma oportunidade. Eu vou fazer agora a minha apresentação do meu TCC, eu vou ser aprovado, eu vou tirar 10, e a partir do momento do meu TCC eu vou fazer uma comemoração, eu vou fazer uma festa, eu vou comer pizza, eu vou para churrascaria, eu vou para a hamburgueria, eu vou lá para os amigos, sei lá, eu começo a duvidar. Não, eu não tenho medo, é uma oportunidade, não é uma ameaça. Eu não vou ser reprovado, é uma oportunidade, eu vou ganhar meu diploma. Oportunidade, então eu começo a duvidar. Não, eu não vou ter medo, eu vou passar, eu vou fazer isso, eu vou passar. E eu começo, você entendeu? Duvidar isso.
E eu começo a fazer, aí entra o C já. Eu começo a criticar. Não, eu não tenho medo, porque aquele professor me explicou, aquele outro professor da banca, eu conheço ele é um orientador experiente, ele é amigo, ele não é uma ameaça. E quando você começa a determinar e criticar, você duvidar e criticar, você entra no último D, que é o determinar. Eu vou passar. Não tem, eu vou passar. Pode esquecer, cérebro. Não precisa gerar adrenalina, não precisa gerar noradrenalina, nem precisa gerar acetilcolina. Eu não vou reprovar. Eu vou passar. Já estou enxergando eu com o meu diploma. Isso é a técnica do DCD. Duvida o medo que está querendo ser imposto dentro do seu processo neural para gerar química e gerar defesa. Então, nada a ver, ó, minhas mãos não estão tremendo, eu não estou respirando, só que daí tem uma técnica, que é a segunda técnica. Você mesmo fazendo isso, o seu cérebro, ele faz isso inconscientemente. Então, a primeira coisa, como você já sabe que isso é um processo neural e é uma emoção, você, como agora entendeu que um processo superior é um sentimento, você vai fazer o seguinte, é fundamental, até eu hoje, 25 anos depois, 30 anos depois, que eu sou palestrante, meia hora antes, eu tomo consciência daquele momento, eu esqueço o mundo lá fora, esqueço tudo lá fora, e eu vivo esse momento só meu. É foco 100% nesse momento, aqui, agora. Então eu sento, coloco as mãos apoiadas no meu joelho e faço durante alguns segundos a respiração profunda. Medito. Estou aqui nesse momento. É uma grande oportunidade. 30 minutos antes. Vou passar no TCC. Eu sei todo o conhecimento, e o meu cérebro faz uma busca, porque eu tenho que ficar ligado no cérebro. O ideal é que sempre antes de você fazer uma apresentação importante, você não coma 2 horas antes nada, o seu estômago tem que estar vazio. Por quê? Porque o seu estômago vazio, isso eu aprendi com Napoleão Hill, há mais de 50 anos atrás, nas leis do triunfo eu aprendi com ele, estômago vazio para apresentações importantes. Por quê? Porque o meu corpo ele tem que estar focado 100% no meu cérebro. E se tiver alimento para digerir, uma parte da energia do sangue, uma parte da energia do meu cérebro está tendo que fazer o sistema digestivo funcionar. Então, 2 horas antes não coma nada. Nada de alimentação pesada, nenhum tipo de alimentação. Deixe seu sistema digestivo vazio. Por quê? Para que toda a concentração seja na oportunidade, no seu cérebro. Então, 30 minutos antes eu paro e eu faço uma meditação yoga. Como que é essa meditação yoga, Giovanni? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai inspirar então. E vai contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e vai manter a respiração dentro do abdômen para oxigenar todo o seu sistema, todo o seu sistema. Você mantém a respiração até 5 e depois 1, 2, 3, 4, 5. Você solta todo o ar. Você vai fazer isso meia hora antes, 5 vezes. Então, ó, com olhos fechados, concentrado nesse momento aqui, agora. Esse é o momento mais importante do mundo. Então você escolhe um lugarzinho sozinho, mantém o ar até 5 dentro do seu corpo e conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, expira. 5 vezes. Caminha, você vai ver que seu corpo vai ficar relaxado, sossegado e tudo no campo das ideias. E o seu irracional animal não entra em ação. Alguns segundos antes de você entrar no palco, no local onde você vai fazer a apresentação, 1 minuto antes, você faz de novo. Você faz de novo. Aí não precisa ser 5 vezes. Você só faz 3 vezes. Contando de 1 a 5, mantendo o ar até 5 e soltando o ar até 5.
Quando você entra lá, se empodere, erga o ombro e você estará no mundo das ideias, não no mundo animal. Eu faço isso até hoje. E ainda faço uma outra regrinha, que é a minha experiência da espiritualidade, porque eu lido com o dom da oratória. Mas esse é um outro momento. Então, mas eu vou contar para você. Antes de eu entrar no palco, depois de fazer a minha meditação, eu digo assim: Espírito Santo, esteja junto comigo. E aquilo que eu tiver que dizer, e aquilo que eu tiver que falar, você ilumine meu cérebro para que fique protegido, para que eu possa dizer e que eu possa fazer a minha apresentação da forma como deva ser feita. E eu entro. E aí eu consigo alcançar os resultados que eu imaginei. Esse é o medo. No curso Os Segredos do Oratório, você aprende como estruturar o discurso, como estruturar a sua apresentação. Não é o tema hoje. O tema hoje é como você gerenciar o medo. Então, quando você gerencia o medo, você faz essa meditação. Mas tem 3 coisas que são importantes. É a meditação, essa é a primeira. A segunda é a preparação do seu conteúdo. Isso é muito importante também. Eu não vou falar hoje como que você estrutura o conteúdo, porque são os 3 segredos da oratória dos gregos. Mas a importância do conteúdo, como que você estuda, mesmo que você não tenha conhecimento dos 3 segredos dos gregos, que você não tenha feito nenhum curso de oratória, estruturar o conhecimento é uma regra básica de Napoleão Hill também, lá atrás, 50 anos atrás. Ele dizia o seguinte: se a sua apresentação vai durar 15 minutos, você deve... Aí você faz a média. Ó, se a sua apresentação vai durar 15 minutos, você deve estudar durante 7 dias, 2 horas. Como é que é, Giovanni? Se a sua apresentação vai demorar 15 minutos, você deve estudar durante 7 dias, 2 horas. Para que no dia da sua apresentação, quando você chegar lá, você vai fazer a sua meditação. E quando você estiver fazendo a sua meditação, você não se preocupe com o campo das ideias, porque você estudou durante 7 dias, 2 horas. Então, 15 minutos de apresentação, você vai tirar de letra. Agora, não adianta também você dizer que não vai ter medo, usar a técnica do DCD, respirar, se você tem que fazer uma apresentação de 15 minutos e você, durante a semana inteira, você não preparou. Isso é um outro assunto. Como estruturar o seu discurso. Mas se você estudou, e aí eu dei o exemplo do TCC, né? Como eu dei o exemplo do TCC? Você ficou pelo menos 7 dias, 2 horas. Você teve que escrever o TCC, você teve que pesquisar na internet, você teve que conversar com o teu instrutor, com o teu professor, com o teu mentor, com o teu orientador. Você foi N vezes lá. Então, com certeza, você ficou durante muito tempo, muito mais do que 7 dias, 2 horas, preparando o teu conteúdo. Então, se você fez isso, você estruturou o teu TCC, você pesquisou, você escreveu, o teu tutor orientou você, você está pronto. Então, você estando pronto não é uma ameaça, é uma oportunidade. Você estando pronto, sendo uma oportunidade, você preparou o teu conhecimento, meditação e vamos lá apresentar o TCC, porque depois do TCC é só festa e alegria. Você vai receber o seu diploma. Valeu? Esse segredo, esse conhecimento raiz que eu quis trazer hoje para você. Os segredos da oratória. Um dos maiores medos do Brasil, o medo de falar em público. Eu trouxe para você essa experiência. Revisando, o medo de falar em público, sendo então o segundo medo mais relevante do Brasil. Ele tem 3 processos. Primeiro, a ansiedade, ela entra em ação. Segundo, o próprio medo, que é uma das 6 emoções básicas. E depois, quando eu entendo que esse medo ele é desproporcional e irracional, o sentimento, que é um estágio superior ao medo, quando você toma consciência que você tem medo e que você tem dificuldade. Quando você entende isso e ele passa a fazer parte então de que isso é um sentimento, você passa a dominar.
porque você sabe que isso é um processo neural e começa no cérebro. E que se eu não tiver controle sobre ele, ele me domina, me bloqueia e começa a fazer uma série de descargas química dentro do meu corpo, a minha pupila dilata, as minhas mãos começam a tremer, eu fico com os músculos rígidos, o meu coração começa a acelerar e começa todo um processo para fazer com que tudo o resto seja bloqueado, que você tem que fugir, se esconder ou lutar. Então você está aprendendo como gerenciar isso através do sentimento. E eu expliquei através da técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar que você é um vitorioso e que aquilo que pertence a você, ninguém vai tirar. E aí se transformou de uma ameaça numa oportunidade. Valeu? Espero que você tenha gostado. Conhecimento raiz, experiência dos segredos da oratória. Preparei para você. Conhecimento científico. Conhecimento raiz, comprovado. Então, de um cara que ficava vermelho falando na sala de aula, a um palestrante que já viajou o Brasil e o mundo, podendo fazer palestra e apresentação. E estou aqui junto com você nesse momento, trazendo esse conhecimento relevante e de grande importância para a sua vida pessoal e profissional. Espero que daqui para frente, seu TCC você seja aprovado, que a sua entrevista você seja aprovado, que você conquiste tudo aquilo que é seu por direito. Valeu? Um grande abraço e até amanhã na nossa próxima live, que eu trarei um novo segredo bem especial dos segredos da oratória para você. Depois eu dou um curtir aí, um abraço para aqueles que ficaram até agora e aqueles que forem entrar, forem assistir depois lá no YouTube, dê um curtir aí no vídeo, comente o que você achou da live, vai lá no YouTube, no meu grupo do YouTube, onde tem vários vídeos sobre os segredos da oratória, participe do meu canal do YouTube e eu trarei todo dia para você um conhecimento importante e relevante para a sua vida pessoal e profissional. Valeu? Até amanhã. Um abraço.